Olá, o meu nome é Luís Ludovino e hoje quero falar-lhe sobre o plano de pagamentos do empresário do século XXI. Temos três opções de como começar. Na realidade, a parte do negócio, temos duas opções. A primeira é ser cliente, não é? A inscrição é grátis, no entanto, não pode fazer o negócio. Isto é, se referenciar algum cliente ou distribuidor, passa para o seu patrocinador, porque cliente não tem loja virtual de vendas. O cliente, aquilo que pode fazer é adquirir os produtos no site da JD Life, recebe em casa e usufrui dos seus benefícios. No entanto, em qualquer altura, pode se tornar distribuidor adquirindo qualquer um dos kits, prata ou ouro. Ou, se você está aqui pelo negócio, então pode entrar diretamente como distribuidor. E a primeira opção é o kit prata. São R$279 ou 85 euros, e com o kit já vem o seu cadastro na JD Life, tem uma loja virtual personalizada, assim como diversa documentação e apresentação de negócio, por isso diverso material de treinamento. E já vem com dois produtos de bionanotecnologia. Pode efetuar o seu pagamento até 18 vezes, isto no Brasil, e desde R$16 por mês. Okay? Por isso este é o kit prata, é muito simples. Para mim, a melhor opção é realmente o kit ouro. São R$599 ou 182 euros. Já tem o seu cadastro na JD Life, tem a loja virtual personalizada, assim como também a documentação e material de treinamento, e está qualificado como ouro durante pelo menos 90 dias, ok? E vai receber 12 produtos de bionanotecnologia, ok? Por isso é um pacote que já realmente está muito melhor elaborado e traz muito mais benefícios que eu vou explicar um pouco mais para a frente. E se estiver no Brasil, pode efetuar o pagamento até 18 vezes, isto é, desde R$35 por mês. Para você estar ativo todos os meses, né? No mês em que adquire o kit ouro ou o kit prata, você já está ativo. No mês seguinte, deve adquirir 100 LPs, 100 pontos. Okay? Para estar ativo mensalmente. Por exemplo, são dois produtos de Nanolux, de cada um deles 50 LPs. Okay? Lembre-se que cada produto pode ter volumes diferentes, por isso pode variar de um para o outro, mas está lá tudo explicado no site. Quando estiver a fazer a sua compra, vai-lhe indicar quantos produtos é que tem, ou quantos pontos, quantos pontos tem cada produto. Por isso anda normalmente o clássico, por exemplo, o Nanolux clássico, R$75 cada um, por isso R$150 ou 46 euros os dois produtos. Por isso é muito simples e é de baixo investimento mensal, não é? Porque se é bom para os outros, também é bom para si, por isso, porque não também consumir e usufruir dos seus incríveis benefícios. E aqui entramos no plano de pagamentos, propriamente dito. Então, nós temos dois tipos de pagamento. Temos os pagamentos semanais e os pagamentos mensais. É um plano de unilinha com compressão dinâmica. Okay? Em termos de opção de cadastro, você tem o patrocínio direto, sua primeira linha, ou pode ser o patrocinador e fazer a colocação por baixo de alguém da sua equipa. Mas eu depois posso lhe explicar mais lá à frente como trabalhar com a colocação. Então, nós temos 7 formas de pagamento. Na realidade, até temos mais, mas está aqui resumido em 7 formas de pagamento. E começando no primeiro, o residual de rede. No fundo, tem a ver com a nossa liberdade financeira. São as segundas compras dos nossos distribuidores. Okay? E aqui no residual de rede começa em prata. Se você adquirir o kit prata, entra diretamente para aqui e você tem direito já a 2 níveis de profundidade. Okay? Tem um consumo de 100 pontos e tem direito a 2 níveis de profundidade com as reencomendas da sua equipe. Okay? 5% em cada nível. Aqui em ouro, você já vai até ao 5º nível. Okay? Você entra diretamente com o kit ouro
E então você já ganha até o 5º nível. Se for de prata, vai ter que ter 3.000 pontos em toda a sua equipe, ok? E aí depois também pode passar para o ouro. Mas por que não entrar diretamente para o ouro? Você tem que ter 3 pernas ativas com 3.000 pontos. Se você se cadastrar diretamente com o kit do ouro, você fica sempre qualificado para ganhar estes 5 níveis de profundidade durante pelo menos 90 dias. Okay? Está havendo aqui alguma alteração devido à Associação Brasileira de Venda Direta, mas pelo menos 90 dias você está qualificado para ganhar 5 níveis de profundidade, cada um deles de 5%, mesmo que não tenha os 3.000 pontos. Então o seu próximo passo é você ser pérola. Okay? Em pérola você necessita de 200 pontos pessoais, okay? Ter 3 pernas ativas e tem aqui um critério dos 60%. Você não pode ter mais de 60% numa delas. Okay? Tem que ser equilibrado. E 12.000 pontos. E aqui em pérola você já vai até ao 7º nível de profundidade. Isto em compressão dinâmica. Por isso você pode ir bem mais fundo, porque está ganhando mais 2 níveis do que, por exemplo, com o ouro. Não é? Então você vai muito mais fundo, porque é sempre pago para o distribuidor. Nada vai para a empresa. De pérola você vai se qualificar rubi. E aqui também são 3 pernas ativas. 40.000 pontos, também com o critério dos 60%. E aqui em rubi, você já vai ter o 10º nível de profundidade, com compressão dinâmica, 5% em cada nível, mais 1% no infinito. E vai começando a trabalhar para diamante. Diamante, você tem de consumo mensal pessoal 300 pontos, são 85.000 pontos, também com o critério dos 60%, 10 níveis de profundidade de 5% cada um. Okay? Estamos a falar aqui, não interessa na largura, você recebe sempre em profundidade até 10 níveis, com compressão dinâmica e 2% no infinito. Próximo passo, ser platina. E platina aqui você tem um consumo mensal de 400 pontos. Para chegar a platina tem que ter 3 pernas ativas. Okay? 160.000 pontos, também com o critério dos 60%. Você não pode ter mais de 60% da totalidade do seu volume, isto para a qualificação do patamar de platina. Não quer dizer que não lhe vão pagar, a empresa vai-lhe pagar, okay? De acordo com como você está qualificado, mas para ser platina, ou diamante, ou rubi, ou pérola, você necessita de não ter mais de 60% numa das pernas. É pago por elas, mas não ajuda a qualificar no patamar, okay? No seu PIN. E isto, em platina, você pode ir até mais 3% no infinito. E é realmente incrível. Até podemos ficar por aqui. No entanto, temos mais 6 bónus para lhe mostrar. E o segundo bónus é as comissões de venda. Então, você cadastra um cliente diretamente e vai ganhar 25% sobre tudo que este seu cliente vai adquirir à empresa. Aquilo que comprar acima dos 100 pontos, no caso você ser prata ou ouro, acima do seu volume pessoal, você também vai ganhar mais 25%. Você pode comprar em seu nome, depois vender diretamente. Não é? Então você vai ganhar 25% sobre tudo aquilo que você comprar acima do seu volume pessoal. Se for 100 pontos, imagine que você compra 200 pontos no mês, você vai ganhar 25 pontos, 25% sobre os 100 pontos excedentes. E o plano de pagamentos paga também até 7 níveis de profundidade sobre o volume de todas estas vendas, todos estes clientes ou destes valores acima do consumo pessoal. Okay? Por isso, se for prata, obviamente paga só 2, ouro até 5, depois pérola, rubi, diamante e platina até 7 níveis de profundidade, mais uma vez, com compressão
dinâmica. Por isso pode ir mais fundo se houver pessoas ali no meio que não se qualifiquem para receber aquelas comissões. Então, chegamos ao bónus de primeira compra. Se você for prata, quando vende um kit prata ou um kit ouro, você recebe 20% sobre os pontos. Okay? Se você for ouro, você recebe 25% sobre os pontos da venda de um kit prata, que são 100 pontos, ou de um kit ouro, que são 400 pontos. Agora, há uma coisa muito importante, porque são pagamentos semanais e são 4 pagamentos por mês. É importante que você compre o seu volume pessoal até dia 7, no máximo, de cada mês, para não perder nenhuma comissão. Okay? Porque as primeiras comissões são referentes a dia 1 a dia 7. Se você não tiver volume, não vai receber. Vai subir para o seu patrocinador ou upline. Depois, de 8 a 15, 16 a 23 e de 24 ao final do mês. Por isso, você comprando logo na primeira semana, você pelo menos já não tem que pensar nisso e fica logo qualificado para todas estas comissões semanais. Se comprar aqui a meio, você só vai ganhar a partir do momento que comprou, nas próximas. Okay? Por isso, não se esqueça, compre logo no início, assim não tem que pensar mais nestas comissões semanais. Então, estas comissões, ou estes bónus de primeira compra, eles pagam até 10 níveis de profundidade. Como eu disse, o prata, se vender um kit prata ou ouro, ganha 20% sobre o volume dos pontos. Imagine, o prata vende um kit prata, vai ganhar 20% sobre os 100 pontos. Por isso, 25 reais. Ok? Ou 20 reais, perdão. 20 reais. Vai ganhar 20 reais. Se vender um ouro, vai ganhar 20% também sobre os 400 pontos. Ok? Se for ouro e vender um kit, prata ou ouro, vai ganhar 25%. Pérola, 30%. Rubi, 35%. Diamante, 40%. E platina, 45%. Agora, o que é que acontece? E vamos dar aqui um exemplo prático. Você tem um distribuidor prata, por exemplo, e ele vende um kit ouro. Ora, o distribuidor vai ganhar 20% sobre esta venda de 400 pontos. Então, sobram 25%. Então, 5% vai ser pago a quem? Ao ouro, porque o ouro ganha 25% sobre a venda de um kit, não é? E vão ser pagos mais 5%, porque o pérola ganha 30%. Imagine que é um pérola que tem um prata por baixo. O prata ganha 20% e ele vai ganhar a diferença, 10% em vez dos 5%, porque não tem ouros no meio. Okay? E o rubi, 35%. Por isso, a empresa vai pagando sempre a diferença ao pino mais alto acima. Okay? Mas como tinha ainda 16% para dividir pelos distribuidores, o que é que fez? Como você vê aqui, estes dois não receberam nada, porque têm o mesmo pino que este. E este recebeu os 5%, então só se fosse pérola que eles recebiam alguma coisa. Então, a empresa dividiu estes 16% em 4% e vai pagar a estes distribuidores que estão aqui no meio e que não receberam nada nesta primeira transação, na venda do kit. Okay? E daí nós pagamos os 45% mais 16%. Isto são pagamentos semanais. Okay? Por isso, até 10 níveis de profundidade você pode ganhar tudo só com a entrada de novos distribuidores e as vendas dos kits na sua empresa, o que é realmente excelente. Então aqui chegamos ao bónus global de patrocínio. E como diz o nome, é um bónus global. Não tem a ver só com o trabalho da sua equipe. Tem a ver com tudo aquilo que acontece na JD Live. Então, são 2% sobre as vendas de todos os kits ouro na JD Live. E vão ser repartidos proporcionalmente pelos distribuidores que obtenham mais pontos no mês corrente. Okay? Isto é mensal. Então, como é que você pode ganhar pontos? Por exemplo, cada 3 inscrições, cada 3 vendas de kits que você fizer, você vai ganhar
3 pontos. Por exemplo, se fizer 6, ok? Se vender 6 kits, você vai ganhar 6 pontos. Se vender 9 kits no mês, você vai ganhar 9 pontos. Quer dizer que vai ganhar uma fatia maior daqueles 2%. Mas também vai ganhar pontos se cadastrar 3 novos clientes, ok? Com 100 pontos ou mais cada um deles. Okay? Vai ganhar 3 pontos também da mesma forma. Se forem 6 clientes com 100 pontos ou mais, ganha 6 pontos e assim sucessivamente. E se fizer compras em seu próprio nome, mais 500 LPs acima do seu ativo, se você tiver um ativo de 100 LPs por mês e você comprar mais 500, por isso fica na totalidade em 600 LPs, você vai ganhar mais 3 pontos. E quanto mais pontos fizer, né, múltiplos, mais pontos você também vai ganhar. Quem tiver mais pontos vai receber uma fatia maior destes 2%. Okay? Por isso é muito simples. E isto mensalmente, sobre o trabalho daquele mês. E chegamos ao bónus global de liderança. Okay? Por isso, mais uma vez, vai ser repartido pelos distribuidores top, neste caso, que tem a ver com pérolas e acima. Então, são 2% sobre os 100 LPs de cada distribuidor, sobre o consumo mensal de cada distribuidor. Como é que eles são pagos? 1% é pago sobre os 100 LPs, a pérolas e acima. E o outro por cento é apenas pago aos platinas. Okay? Agora, como é que nós ganhamos pontos? Por isso, cada ouro que você tiver na sua equipe, você ganha 1 ponto. Cada pérola que você tiver na sua equipe, ganha 2 pontos. Cada rubi, 5 pontos. Cada diamante, 7. Cada platina, 10. Okay? Por isso, quanto mais pontos você juntar, quanto maior for a sua equipa, mais pontos você vai ter e uma fatia maior daqueles 1 mais 1% você vai ter no final do mês de bónus. Okay? E este bónus é mundial também. Por isso, não interessa onde é feita a compra, onde é que esse distribuidor está localizado, você ou alguém vai ser pago por aquele consumo. Por isso é um bónus realmente também muito interessante. E chegamos aqui ao bónus exemplo. Então, é sempre importante nós termos um foco, né, um objetivo quando iniciamos um novo trabalho, uma nova faceta da nossa vida. Então, é importante que você venda 3 novos kits de ouro a 3 novos distribuidores, ok? Isto nos seus primeiros 30 dias de negócio, porque fazendo isso, você vai ganhar um PIN especial, vai ser reconhecido em eventos e vai ter pontos duplos no bónus global de patrocínio e de liderança em pérola. Imagine que você vende 3 kits, ok? Sejam prata, sejam ouro. Ganha 3 pontos, certo? Se você tiver o bónus exemplo, passa automaticamente para 6 e assim sucessivamente. Por isso, só se faz uma vez na vida e vai ter este bónus para sempre. Okay? Por isso só tem que fazer uma vez nos seus primeiros 30 dias de negócio e você vai ter este bónus para sempre. E não interessa quantos distribuidores você depois vai ter, quantos pontos, você vai ter todos esses pontos a dobrar porque fez o trabalho desde o início. Chegamos aqui ao bónus Star. Eu gosto muito deste bónus. É um bónus que é pago trimestralmente. Ok? Então, é muito simples. Você é pérola, mantém aquela qualificação, compra 200 pontos por mês, tem menos de 60% de uma perna e 12 mil pontos. Você faz isso durante 3 meses consecutivos, não interessa quando começou, por exemplo, fevereiro, março e abril. E no terceiro mês a empresa vai lhe pagar mais R$1.500 em cima de todas as outras comissões. Ok? Por isso é excelente. R$1.500 são 500 euros, por exemplo, são R$6.000 por ano, o que é muitíssimo bom. Rubi é fazer exatamente o mesmo, manter a sua qualificação durante
3 meses consecutivos e você vai receber mais 3.000 reais naquele mês, ok? Mais 1.000 euros, que é excelente. Diamante, exatamente o mesmo, 3 meses consecutivos, no terceiro mês você recebe 6.000 reais, 2.000 euros. E platina, 15.000 reais por manter a qualificação durante 3 meses, é excelente, são 5.000 euros. Isto anualmente dão valores realmente incríveis, por isso, quanto mais você subir, mantiver o seu patamar, o seu PIN, mais você vai ganhar apenas por fazer, no fundo, o seu trabalho. Eu vou-lhe dar um exemplo em termos de duplicação. E temos aqui o poder 3. Você traz 3, ajuda cada um deles a trazer 3, e isto vão-se duplicando até ao máximo de 5 níveis de profundidade. E você, aqui fazendo contas, no geral, a 200 pontos por cada pessoa, não é? Porque tem a ver com entradas de kit tesouros, kits pratas, entre outras coisas. Por isso, você pode ter um rendimento de 4.630 reais, mais bónus. Okay? Agora, lembre-se de uma coisa. Estes valores apresentados são apenas indicativos e não constituem uma garantia de ganhos. Okay? É um exemplo matemático, por isso simplesmente. E este, então, é o poder 3. Mas você pode andar mais rápido. Pode-se querer duplicar em 5 e fazer as coisas acontecer mais rapidamente. Você traz 5, ajuda esses 5 a trazer 5, e isto, até um quinto nível apenas de profundidade, você pode ter um rendimento, fazendo as contas a cada um a 200 pontos, né, de 44.050 reais mais bónus. Okay? Por isso, como eu disse, é um exemplo simples, um exemplo matemático, não é uma garantia de ganhos, é só para você ter uma noção daquilo que tem que fazer para ganhar aquilo que realmente ambiciona. E ainda tem uma coisa, como eu falei anteriormente, nós temos duas formas de cadastro: patrocínio e posicionamento. Então nós podemos premiar as pessoas que mais trabalham na nossa organização, colocando estrategicamente, não é, a colocação dos nossos distribuidores por baixo deles. Você não vai perder bónus, não vai perder nada. Okay? Eles ganham volume, ganham comissões nos reenvios, você também, mas todos os bónus você vai ganhá-los. Okay? E isto vai dar uma dinâmica ao seu grupo, vai ajudar todo mundo. Tem 60 dias para mudar a colocação dos seus distribuidores diretos, das suas primeiras linhas. Okay? Por isso, trabalhe em equipa. Esta é uma ideia, você depois irá fazer como desejar, mas esta é uma ideia de trabalho que realmente pode fazer a diferença no crescimento e na retenção de toda a sua equipe. Lembre-se que com apenas 2 línguas, na América Latina, temos 569 milhões de pessoas. Okay? É incrível, em português e espanhol. Se quiser ir ainda para mais números, então tem mais Portugal e Espanha, que são mais 55 milhões. Okay? Com apenas 2 línguas. Isso, realmente, esta é a visão que eu quero passar para si. Os líderes têm esta visão que quando as coisas ainda estão a começar a acontecer, nós já estamos a ver realmente o futuro, o potencial de um negócio, qual em que nós podemos ajudar com os nossos produtos e com o nosso plano de pagamento do empresário do século XXI. E realmente estou muito entusiasmado porque está a ser um sucesso incrível, está a fazer a diferença na vida de muitas pessoas e certamente vai fazer a diferença na sua vida também. Okay? Então, JD Life, bem-vindo ao futuro, é a vida como deve ser, da minha parte é tudo, meu nome é Luís Ludovino e até ao próximo vídeo.